Olá pessoal, a aula que vou explicar para vocês é referente aos elementos básicos da geometria, que é o ponto, reta e plano. Observe a figura abaixo. Aqui ele traz a ilustração de um quarto para identificar onde estão os pontos, as retas e os planos. Os pontos são as estrelas que estão aqui, ó. O puxador da gaveta. A reta é as linhas do tapete. A esquina do armário, tá? E o plano é a superfície, é o tapete, tá? É o vidro da janela, a parede, a porta, o piso, tá? Mas o que vem a ser o ponto? Ponto é qualquer marca deixada em um papel, tá? Então tá aqui, ó. Uma marca de lápis no papel nos dá a ideia de ponto. Uma estrela no céu também é um ponto. O encontro de três paredes nos dá a ideia de ponto. Então, ponto, você pode colocar um nome no ponto. Ponto A, sempre letra maiúscula. Quanto à reta, a reta nada mais é que uma linha, no caso, uma linha esticada, tá? Uma vareta de bambu. A quina, ó, a quina da régua é considerada reta. E a reta também é considerado um ente primitivo, assim como o ponto. Bom, o que vem a ser o ente primitivo? É aquilo que não tem definição própria. Assim como eu disse, o ponto, uma marca de lápis no papel, uma estrela no céu, é ponto. A reta é a mesma coisa. Assim como aqui no desenho da figura, nós temos essas linhas que seguram esses balões. A linha aqui do tapete, a quina do armário. Então são retas, não tem definição própria. Então por isso falamos que é entes primitivo. E a reta, quando você vai dar um nome, você vai dar um nome assim, ó, reta R com uma letra minúscula do nosso alfabeto. Reta R, S, M, qualquer uma das letras minúsculas. Quanto ao ponto, letras maiúsculas. Agora, e o plano? O plano nada mais é uma superfície. Então, a folha do papel é um plano. A superfície dessa caixa é um plano. O tapete, o vidro da janela, a porta, todos também são considerados plano. Também o plano é um ente geométrico. E para se dar o nome nesse plano, nós vamos dar um nome aqui de alfa, beta, gama. Essas letras são letras gregas, tá? São símbolos matemáticos. Então, a gente se dá o nome deles para o plano. Lembrando que no ponto, o ponto qualquer, nós podemos traçar várias retas, tá? Então, nesse ponto, significa que passam infinitas retas, tá? E para você traçar uma reta, você precisa de dois pontos quaisquer. Pode ser que o ponto C e o ponto D. Você traça, você tem a reta, tá? Então tá aqui, ó.
Passando a matéria à frente, nós temos aqui uma observação do que eu disse aqui na página 77. Você sabia que por um único ponto passam infinitas retas? É o caso desse ponto aqui passam infinitas retas. E que dois pontos distintos passam uma única reta é o mesmo que eu fiz aqui, ó. CD, uma única reta, tá? Não se esqueça desses detalhes. Lembrando que o ponto, reta e plano são elementos que fazem parte da geometria, que são os entes primitivos. Seguindo à frente, nós temos aqui, ó, voltando na reta, nós sabemos que a reta, ela não tem começo e nem fim. Se não tem começo e fim, nós indicamos aqui, ó, seta nas duas extremidades da reta. Se nós pormos aqui o ponto A e o ponto B, eu tenho aqui a reta AB. Podemos escrever dessa forma aqui, ó, AB com a seta em cima nas duas extremidades. Ok? Então, veja bem. E se tratando de segmento de reta, tá? Então, tá aqui, ó, segmento de reta. Então, isso aqui chamamos de reta. Quando você pega, ou melhor, vamos desenhar novamente aqui a reta. Eu tenho a reta, aqui a reta A, B. Isso aqui é a reta. Se nós cortarmos aqui no ponto A, eu tenho esse pedaço da reta. Então, aqui é o A e aqui é B. Então, aqui é a origem, é onde começa. E aqui não tem fim, tá? Então, isso aqui não passa a ser mais reta. Isso aqui chama-se semi-reta, tá? Semi-reta é aquela que tem começo, mas não tem fim. E o segmento de reta, é quando nós pegamos a semi-reta A, B e cortamos aqui no ponto B. Aí nós teremos o quê? A, B. Então, é um pedaço da semi-reta. Aí dizemos que é o segmento de reta. Aqui tem começo e tem fim. Então, aqui é a origem e aqui é o fim. Tá? Então, o segmento de reta tem começo e tem fim. Classificação. Então, veja bem aqui, ó. Classificação de segmento de reta. Segmentos consecutivos e não consecutivos. Bom, o que vem a ser segmentos consecutivos? Segmentos consecutivos. Vou demonstrar aqui para vocês. Eu tenho aqui dois segmentos de reta. Quando são consecutivos? Se eu pôr nesta posição, tá? Independente se você vai pôr na vertical ou inclinada, eles são consecutivos. Quando eles estão ligados nas extremidades. No momento que você separa, eles são os não consecutivos. Então, veja o exemplo dado aqui no caderno. Ó, os consecutivos. Independentes da posição, eles estão ligados, os dois pedaços de reta são consecutivos. Olha o outro exemplo, PQ, QS, são consecutivos. Agora, dê uma olhada aqui no X, Y e WZ. Eles estão separados. Então, quando eles estão separados, não são consecutivos. Ok? Colineares e não colineares.
Vejamos o que é colineares. Aqui diz, 2 ou mais segmentos são ditos colineares quando estão numa mesma reta. Ou seja, quando você tem 2 pedaços de reta, estão alinhados, tá? Estão alinhados, significa que são colineares. No momento que você dobra, eles não são colineares. Alinhou na mesma direção, são colineares. E se você separar, aqui não são colineares. Tá ok? Então, lembrando, colineares, os 2 segmentos estão alinhados. No momento que eles saem fora da posição, não colineares. Então, veja bem, aqui no caderno nós temos o exemplo. Colineares ligados e aqui estão separados. Quando ele dobra, eles não são colineares. Entendido? Então, preste bem atenção na diferença entre eles. Após essa aula, vocês farão as atividades na sequência. Aí nós temos várias atividades, ok? E no final aqui, da página 83, tem um laboratório de matemática, liga pontos. O que quer dizer liga pontos? Você pode jogar em dupla, você e sua mãe, você e seu pai, ou você e seus irmãos. Então, como que será feito? Será feito da seguinte maneira. Já coloquei aqui um exemplo. Você vai riscar 2 pontos, tá? Então, tá aqui, Se eu venho aqui, risco esse ponto aqui. Aí o meu irmão vem e risca esse outro. Aí novamente eu venho e risco aqui. Aí o seu irmão vem, faz a mesma coisa. Se eu vier riscar aqui, eu tenho que prestar atenção para não deixar o meu irmão fazer o quadrado, ou fechar o quadrado. Então, é a vez dele, ele vem e fecha. Quando ele fecha, o que ele vai fazer? Vai pôr aqui a inicial do nome dele aqui, tá? Então, coloca o nome dele aqui e ele já tem um ponto. Quem fizer mais quadrado ou fechar mais quadrados em cada rodada é o vencedor. Então, dessa forma, você faz um jogo e passa o tempo se divertindo. Tudo bem? Então, até o próximo vídeo. Abraços.